Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui para mais uma vez fazer uma reflexão com base na santa palavra do Senhor. E para isso, gostaria então de meditar com você na primeira carta de Paulo escrita aos Tessalonicenses, capítulo 4, estarei lendo do versículo 13 ao versículo 16. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O luto é talvez o maior gigante que nós enfrentamos na trajetória da vida. A perda de alguém, a partida de alguém, é certamente uma das coisas, um dos elementos que mais nos causa sofrimento, que mais nos traz angústia, dor e muita saudade. O tempo passa e com ele nós vamos alimentando aquela ilusão de que o gigante do luto, da dor, nos deixou. Basta irmos então a um restaurante que a pessoa que partiu gostava de frequentar, ouvirmos uma música que ela apreciava e logo perceberemos que o gigante do luto, da dor, se encontra bem vivo dentro de nós, nos causando angústia, sofrimento e muita saudade. Mas o que é a saudade? O Ben Alves, certa vez definindo saudade, ele disse que saudade é a alma dizendo para onde quer voltar. Chico Buarque, por sua vez, definindo saudade, ele diz o seguinte: saudade é quando arrumamos o quarto de um filho que partiu e não se encontra mais entre nós. Às vezes a saudade se mistura com a nostalgia, se mistura tanto nas sensações como também na própria definição em si. No entanto, Mário Sérgio Cortella fez uma pequena distinção quando foi definir os dois termos. Para ele, saudade é aquela lembrança de coisas boas que não nos causa dor, que não nos traz sofrimento e angústia. Enquanto que a nostalgia é a lembrança de coisas que nos inflama a alma, que nos traz a angústia, que nos traz o sofrimento e muita turbulência. Isso faz todo sentido a partir do momento que nós atentamos para a etimologia da palavra nostalgia. De acordo com alguns conceitos extraídos dessa palavra, nostalgia é a junção de dois termos gregos, a saber, nostos, que significa a volta, e especificamente a volta para casa, e algos, que significa dor. Essa ideia da dor na volta para casa, ela é muito bem estampada e elucidada na Odisseia de Ulisses. Conforme a mitologia grega, Ulisses, tendo se casado com Penélope e estando ainda na lua de mel, ele foi convocado pelos gregos para participar da guerra contra os troianos. A guerra durou aproximadamente 10 anos, a sua volta para casa durou mais 10. E durante todo esse tempo, certamente Ulisses teve como companhia a dor, a nostalgia, a saudade, o sofrimento de estar distante da sua amada esposa, da sua querida Penélope. Os grandes ícones da galeria cristã, os grandes nomes do cristianismo, sentiram dor, sentiram saudade de pessoas que partiram. Calvino, por exemplo, quando perdeu a sua esposa, certa vez escrevendo para o seu amigo Pierre, ele disse o seguinte: eu choro todos os dias a partida da minha esposa, da minha fiel companheira. Ela foi uma grande auxiliadora. C.S. Lewis, da mesma forma, quando falou da partida da sua esposa, ele disse: a ausência dela é como o céu que cobre tudo, que abraça todas as coisas. Ao que parece, os cristãos da igreja de Tessalônica estavam sentindo saudade daqueles que tinham partido, daqueles que tinham falecido, ou então temiam que nunca mais poderiam revê-los, já que aquela igreja
está localizada numa cidade onde a cultura grega, onde o pensamento grego impera. E conforme nós sabemos, os gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos. Teócrito, por exemplo, um dos pensadores gregos, dizia o seguinte: a esperança para os vivos, no entanto, para aqueles que estão mortos, não há nenhuma esperança. Catulo, outro pensador grego, também falando do assunto, ele diz o seguinte: quando nossa breve luz se apaga, há uma noite perpétua e o que nos resta é um sono que devemos dormir durante toda a eternidade. Paulo, então, diante desse pessimismo acerca desse assunto, diante desse conceito lúgubre quanto àqueles que tinham morrido e quanto à ressurreição dos mesmos, ele escreve estas palavras para amparar aquela igreja que estava naquela cidade, ou para evitar que os membros dessa igreja pudessem ser afetados com esse conceito equivocado acerca desse assunto. E ele estabelece basicamente dois conceitos acerca desse assunto dentro desse texto que nós lemos. O primeiro conceito estabelecido por Paulo está no versículo 14, quando ele diz que Cristo, por volta da sua segunda vinda, e o próprio Deus trará consigo aqueles que dormem, ou seja, aqueles que tinham partido, aqueles que tinham falecido, as pessoas que eram queridas dos membros da igreja de Tessalônica. O outro conceito se encontra estabelecido aí no verso 16, e dessa vez Paulo diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro antecipando e precedendo aqueles que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo. Com isso, então, certamente aqueles irmãos, e agora, depois das palavras de Paulo serem direcionadas a eles agora têm, de certa forma, o amparo, eles agora têm, de certa forma, a certeza, a segurança de que um dia verão, um dia abraçarão aqueles que partiram, aqueles que eram amados por esses irmãos. Certamente você sente a partida de alguém. Todo mundo nessa vida já sofreu ou sofre por causa de uma pessoa querida que partiu, que faleceu e que não está mais entre nós. Talvez você esteja sentindo saudade do seu pai que partiu, da sua mãe a quem você tanto amava, do seu esposo, da sua esposa, de um irmão querido com quem você cresceu e viveu muitas coisas boas, de um amigo, de pessoas que não estão mais entre você porque foram arrebatadas pela morte, foram levadas pela morte. Mas não se preocupe com relação a esse assunto, com relação a essas pessoas, porque quando Cristo voltar, Ele trará consigo aqueles que morreram servindo a Ele, aqueles que andaram durante toda a vida ao lado de Sua palavra ou conforme a Sua palavra. Mas é importante ressaltar que esses conceitos estabelecidos por Paulo com relação a esse assunto se aplicarão àqueles que viverem todos os dias com Cristo, servindo a Cristo, andando conforme a sua palavra. Por isso é que é importante que você persevere em santidade, em serviço a Deus durante todos os seus dias. Enquanto isso, é importante também que você fale do amor de Deus, da salvação de Deus para aquelas pessoas que você tanto ama, para que quando elas morrerem, dessa forma sejam recebidas pelo Senhor na glória e você tenha oportunidade de viver com elas, de abraçá-las durante toda a eternidade. Enquanto isso, viva com as boas lembranças e os grandes momentos que essas pessoas deixaram registrados durante a sua trajetória de vida. Isso me faz lembrar do livro O Pequeno Príncipe, especialmente do episódio em que o menino conquista e cativa a raposa ao seu pedido. Mas depois de cativar a raposa, o pequeno príncipe precisa partir. E ao anunciar a sua partida, ao anunciar a sua volta para casa, ele percebe no semblante da raposa uma tristeza muito grande, uma angústia, quem sabe acompanhada já de saudade. Então ele olha para a raposa e diz: por isso que eu não queria lhe cativar. Veja que não valeu a pena, você agora vai sofrer, você agora está triste. A raposa então surpreende o pequeno príncipe dizendo o seguinte: não se preocupe, eu ficarei bem.
Olhe para os campos de trigo, eles são enormes. Os seus cachos são dourados, os seus cabelos são loiros. Cada vez que eu contemplar os cachos de trigo que são dourados, eu estarei lembrando de seus cabelos que são loiros. E dessa forma, eu estarei convivendo com você todos os dias em minhas lembranças. Que Deus lhe abençoe, que Ele aplique essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus.